Paz seja convosco. Continuando sobre os assuntos, abrindo as escrituras, vamos para um outro texto aqui. Em João, capítulo 8, versículo 3, diz assim: Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que os tais sejam apedrejados. Entenda bem aqui, ó, que os tais sejam apedrejados. Tu, porém, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro e lhe atire uma pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram saindo um a um, e começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Nesse texto, nós vemos que eles olhavam com um olhar de acusação contra aquela mulher. Eles acusavam ela, estavam ali para não só acusar, mas condenaram ela. Porque estava escrito na lei de Moisés. Veja como eles eram conhecedores da lei de Moisés. Dizendo que na lei de Moisés é para apedrejar os dois. Mas eles estavam apresentando apenas uma. Cadê o outro? Ninguém adultera por si só. Se pegaram em flagrante adultério, evidentemente que havia um homem. Então era um homem e uma mulher. Por que eles queriam apedrejar só a mulher e não o homem? Por isso que Jesus se abaixou. No mínimo, quando ele se abaixou, ele passou o dedo no chão e disse assim: Hipócritas. Ainda citam a lei de Moisés. Tenha coragem ainda, o descabimento de citar a lei de Moisés. Dizendo que na lei de Moisés teria que ser isso aqui. Logo, para quem que eles estavam tentando ensinar a lei de Moisés? E ele disse: quem de nós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Os idosos, os velhinhos, foram o primeiro a largar a pedra e sair. Porque quando ele disse: quem de vós não tem pecado, eles já interpretaram aqui, falou: opa, eu estou em pecado. Porque o pecado, entenda isso, nós pecamos por ação, por intenção e por omissão. E eles ali, no mínimo, estavam pecando por omissão. Por intenção, porque sabiam quem era o que adulterou e estava protegendo, estaria até talvez no meio deles, ou até algum parente deles, ou alguém ali, estava ali, então eles sabiam quem era. Então eles estavam pecando, ação, intenção e omissão. E porque Jesus, quando ele escreveu lá, no mínimo, quando ele escreveu lá, Levítico 20, 10. O homem que adulterar, está falando da lei de Moisés. O homem que adulterar com a mulher de outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será morto, tanto o adúltero como a adúltera. Opa! Aí os velhinhos, quando ele diz: quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra, eles largaram a pedra e saíram. Veja, o erro que nós cometemos, o grande mal hoje no nosso meio, o grande mal na igreja, é que nós somos muito mais tribunal do que compaixão. A igreja precisa de compaixão. É isso que Jesus demonstra aqui, compaixão por aquela mulher. Ele estava com os olhos
compassivos sobre ela. A bondade dele estava sobre aquela mulher, a compaixão dele estava sobre aquela mulher, sabe? Então, o amor dele sobre aquela alma. Então, eles querendo já condenar e apedrejar ela. Poderiam apedrejar, porque pela lei poderia fazer isso. Mas Jesus veio para mudar tudo isso. Jesus veio para colocar a mulher em lugar de destaque. Porque não é só a mulher que adultera. Hoje ainda existe no nosso meio pessoas que adulteram, homens que adulteram e diz que a culpada é a mulher. E não se chama, e muitas vezes se conversa com o homem, e o homem diz que é isso e aquilo, e aceitam a palavra do homem. Porque se nós não queremos ser omissos, se nós não queremos atirar pedras, e Jesus poderia perguntar para nós, quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Era importante que esses que recebessem essas pessoas que vêm dizendo que a mulher adulterou, por isso eu posso casar mais 10 vezes, devia perguntar para a mulher, devia perguntar para ela, como é que foi? Quem é o culpado, afinal de contas? Quem era ele em casa? Né? Então, não é muito fácil acusar os outros. Eu acho que nós temos que tomar cuidado, tem que parar de ser tribunal dentro da igreja e ser compaixão. Compaixão. Então, se dão ouvidos para o homem que vem e diz que a mulher adulterou, por isso ele pode casar mais um monte de vezes, escute a mulher, veja como é que ele era em casa. Então, e aí você vai ver que você está sendo tribunal também. Para de ser tribunal na igreja, para de acusar, para de condenar as pessoas sem sequer ouvir, às vezes, o outro lado. Ouça o outro lado, para depois você tomar uma decisão. Então, Jesus, ele sempre olha com compaixão, com amor. Ele não compactua com pecados. Jesus não compactua, Deus não compactua. Deus odeia e abomina o pecado. Não estou dizendo que você deve também compactuar com o pecado. Não, pecado não. Mas amar o pecador, nós devemos amar. Amar o pecador, sim. Compactuar com o pecado, não, porque o pecado, isso aí Deus não se agrada. Mas vamos ter mais compaixão dentro da igreja e menos tribunal, ok? A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.